Olha só, depois do anúncio de ontem do Flávio Bolsonaro, que muito se esperava em relação a uma mulher para ser vice do Flávio, esse anúncio não veio, em meio também a várias repercussões em relação a mulheres, né? Já que de segurança pública a gente fala muito que é a pauta das eleições desse ano de 2026, mulher também está no centro do debate dessas eleições. E pela primeira vez nesse século, a disputa presidencial deve acontecer sem mulheres. Paula, rapidinho, peraí, que você me distraiu muito. Por que você fez isso assim na minha cara? Isso aqui é muito ruim, isso aqui. Isso aqui é assim, pra masculinidade é ruim, é isso? Ou nossos câmeras estão concordando? Pra masculinidade frágil é. Desculpa, eu peço desculpa. Pra masculinidade frágil é, mas você fez isso aqui, ó. Eu sou uma pessoa muito expressiva com as mãos e todas as minhas expressões, o Oscar Filho, ele observa, né? Impressionante. Então a gente vai trazer essa notícia pra você que nos acompanha. Olha só, lê pra gente, Oscar Filho. Eleição será a primeira deste século sem mulheres em chapas presidenciais competitivas. O que está acontecendo para as mulheres não quererem mais esse cenário político, essa atividade política aqui no Brasil? Essa é uma grande dúvida. Será que as mulheres que não querem ou será que o ambiente é meio inóspito para as mulheres? Eu acredito que o ambiente é meio inóspito para as mulheres também. A gente sabe que o ambiente político é um ambiente formado majoritariamente por homens, é um ambiente formado por muitos ataques em relação às mulheres também. Ontem a gente conversava, inclusive, Oscar Filho, só fazendo um pequeno pop-up em relação a isso, a gente falava sobre a presença das mulheres na rede social, sobre a minha presença, inclusive. Como é difícil as mulheres lidarem em relação aos ataques. E a gente dá um passo para trás quando a gente vê a quantidade de ataques que a gente acaba recebendo e aí não quer mais trabalhar com rede social, com conteúdo, com imagem. Isso acontece também na política. A quantidade de ataques que as mulheres recebem em relação à política é muito grande. E aí elas acabam dando um passo para trás. Mas não significa que elas são fracas em relação a isso também. Não. As mulheres que persistem na política, elas têm uma grande resiliência, uma grande força louvável que a gente precisa prestar atenção. Mas as que dão um passo para trás são fortes iguais e aí caminham para outros meios aí, procuram outros meios de trabalho. É que eu acho interessante porque a agressividade para o homem, ele soa como firmeza, né? Quando o homem é agressivo na política, ele é firme, ele é, né? Ele é homem, ele... Agora, quando a agressividade vem da mulher, essa daí é desequilibrada. Tem essa diferença. Tem. Então, eu acho que a mulher já começa com uma desvantagem na política muito grande, porque a política é uma... Eu não vou falar machista, porque senão parece que eu tô levantando uma bandeira aqui, mas não é. É um ambiente muito masculino, muito. E foi feito por homens, né? E então, quando uma mulher tenta, e é engraçado que a gente vê poucas mulheres mesmo nesse cenário, né? A gente pode lembrar de Dilma, de Damares, poucas de Michele, não são de Luiz Erundina, são poucas mulheres que realmente se tornaram políticas que fizeram diferença no Brasil. Mas acho que é muito por conta disso. Eu sempre me pergunto, mas será que as mulheres querem estar nesse ambiente? Porque acho que o preço que você tem que pagar é muito maior do que os homens. É porque muitas vezes falta um incentivo também. Falta um incentivo para que essas mulheres buscam esse caminho da atividade política. Um incentivo relacionado à escola já do início. Você quer uma lei essas mulheres política, é isso que você tá falando? Basicamente isso, essas mulheres que caminham ali, vão para a escola, que não tem educação relacionada à política para a mulher, né? Não enaltecem as mulheres da política. São vários fatores em relação a isso. Tem um incentivo, falta também... tem a questão do legado também masculino, né? Muitas vezes a política é formada por políticos muito antigos aqui no Brasil que vão passando o legado para os seus filhos. Esse legado vai sendo passado para eles e a mulher muitas vezes vai sendo colocada de lado. E aí a gente vai vendo muitas falas também. E aí essas falas não competem somente direita e esquerda, elas são dos dois lados. A gente está falando de falas, aí vamos trazer algumas, né? A gente até vai falar de uma agora, daqui a pouco, a gente não vai abrir agora, mas algumas falas também acabam colocando mulheres em lugares que elas não necessariamente gostariam de estar. Aí a gente ouve a Janja falando que as mulheres nunca teve uma primeira-dama mulher que trabalhasse. Né? Teve primeira-dama mulher que trabalhasse, sim, você trouxe pra gente muito bem. O que é interessante, porque é uma fala meio machista dela, né? A Janja que se comporta como uma feminista e tudo mais. Então, é interessante como essa coisa do machismo, ele caminha de uma forma bastante torta na gente mesmo. Porque a gente levanta algumas bandeiras... Muito bem. Que a gente se desdiz em, sei lá, em 2 minutos a gente já se contradiz. É muito impressionante isso. É um comportamento da sociedade, né? Um comportamento da sociedade como um todo, e isso a gente vai tentando mudar em relação à educação. Aí a gente trouxe a Janja, aí a gente traz o Lula falando da mulher que engravida com 16 anos também, aí a gente traz Flávio Bolsonaro falando das filhas dele. A gente sempre coloca a mulher em um determinado lugar que a gente pensa que ela deveria estar, né? Aliás, eu preciso fazer a primeira retratação desse programa, Paula. Não acredito. Eu preciso pedir desculpas para você que acompanha esse programa.
Eu acho que foi no programa de ontem, talvez no programa de antes de ontem, e viralizou, inclusive, um vídeo... Muita coisa tá viralizando aqui nesse programa. Caramba, tem um vídeo de 2,5 milhões aqui. Muito bom. Que a gente fez há 2 dias. Mas teve um vídeo que tá nos 500 mil visualizações que eu falo uma coisa que é uma bobagem que eu falei tão grande, eu queria me desculpar aqui, que é o seguinte, eu disse que se o Flávio tivesse escolhido a Michelle, se a Michelle aparecesse como vice do Flávio, eles iam dar muito trabalho pro Lula, eu queria pedir desculpas. Por quê? Por que eu não pensei na Michelle como presidente, cara? Por que eu não coloquei o Flávio como vice-presidente? É interessante, vai muito no que a gente está falando aqui. A gente pensa na Michelle, é interessante como na política a mulher entra como um adereço, a mulher entra como um apêndice, é muito interessante isso. A gente pensa sempre na mulher, quer dizer, a gente, não a gente, mas a política pensa na mulher como uma arma de alguma coisa. Ah, se eu colocar uma mulher como vice, eu vou atrair mais eleitorado feminino. Por que a gente não pensa, né, numa mulher mesmo? Por que a gente não pensou, quando eu digo a gente, por que o PL ou por que a direita não pensou na Michelle como presidente e colocar o Flávio então, aí você quer entrar nessa história? Obviamente a gente tem que entrar nessa história, tudo bem. Sim, mas não seria interessante? Seria interessante a gente pensar na Michelle como vice, obviamente, não, mas como aí... Presidente. Como presidente também, mas como vice também, não importa, presidente e vice, a gente sabe que ela não foi escolhida. E até o último minuto ontem da escolha do Flávio Bolsonaro, muita gente aventava justamente essa hipótese. Mas tem um ponto também, e o notável saber, entendeu? Para indicar um ministro, para indicar um presidente, tem que ter um certo saber também jurídico, um certo saber em relação à sociedade, um certo comportamento ali político também de muitos anos, muitas vezes para ter uma escolha em relação a isso, é interessante a gente observar o saber, e aí o saber não compete homem e mulher também. Agora outro ponto. O saber não tem gênero. Agora um outro ponto também, já que você trouxe essa questão da escolha da Michelle, por que o Flávio Bolsonaro, vamos entrar nessa discussão rapidamente, por que o Flávio Bolsonaro não escolheu uma mulher como muito era esperado, como ele falou muitas vezes que queria escolher uma mulher e como ele tentou. Só para lembrar uma coisa que eu não falei ontem, ele tentou mulheres, tá? Mas esses partidos preferiram manter a neutralidade e também não quiseram ali essas mulheres se expor em relação à serviço do Flávio Bolsonaro. Tentaram, não conseguiram. Houve tentativa sim, entendeu? Inclusive no discurso do Flávio Bolsonaro, outras mulheres estavam em volta dele ali. Ele continua levantando essa bandeira da mulher, que a gente sabe que depois dessa discussão com a Michelle Bolsonaro em relação àquele vídeo, há essa certa fragilidade para Flávio Bolsonaro agora. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia, quando ele coloca aquele vice dele que a gente já conversou aqui, o Alfredo Gaspar, também funcionaria. Mas vamos conversar